Pronto, pessoal, voltando para a nossa última parte, já fizemos aquela diferença entre poder normativo, entre poder regulamentar, e a partir de agora eu vou começar usando como se fosse sinônimo, porque é assim que as provas usam. Como eu te disse na parte passada, você só vai fazer a diferença entre poder normativo e entre poder regulamentar se a prova especificar. Se não, vai na fé de Deus, usa tudo como se fosse sinônimo, que vai ficar mais fácil. Vamos analisar o seguinte, ó. Esse poder regulamentar, você vai perceber que ele é feito de dois tipos diferentes. Tem aqui o regulamento executivo, vou passar, e tem aqui o poder regulamentar, que vai ser de outra espécie, que é do regulamento chamado de autônomo. Então, tem o regulamento executivo e tem aqui o regulamento do tipo autônomo. Vamos começar analisando o regulamento executivo e eu queria que você lesse esse artigo daqui da Constituição comigo. Artigo 84, inciso 4. O que ele diz? Diz que compete privativamente ao presidente da República, veja, chefe do Poder Executivo Federal, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. Até aqui é constitucional, isso aqui é aula de constitucional. O que nos interessa é expedir decretos e regulamentos, decreto forma, regulamento conteúdo, para a fiel execução. Para a fiel execução de quem? Da lei. Então, em resumo, nós podemos dizer o seguinte, ó, que esse regulamento executivo, para que ele serve? Ele serve para dar fiel execução à lei. Em uma linguagem bem prática, fazer com que a lei seja posta em prática. Vamos desenhar, que com o desenho tudo vai ficar muito mais simples e muito mais fácil. Vou logo montar um esquema de um lado colocando regulamento executivo e do outro lado vou colocar aqui o regulamento do tipo autônomo. Regulamento executivo e regulamento aqui do tipo autônomo. O regulamento executivo, eu vou começar com o desenho, mais uma vez, de uma pirâmide, para poder facilitar a visualização. Aquela mesma pirâmide de constitucional. Então, já sabemos que aqui no ápice eu vou ter a Constituição, aqui eu vou ter uma lei, e aqui eu vou colocar um decreto, e já vou dizer que esse decreto aqui é um decreto executivo, que ele faz com que a lei ela venha a ser posta em prática. Deixa esse desenho guardado, que eu quero mostrar de uma maneira grande para vocês o que eu estou falando. Imagina o seguinte, a Constituição Federal, ela diz que você tem que licitar. Então, se você pega a Constituição, dá uma lida prática e rápida nela, a Constituição vai dizer, até em busca dos princípios da impessoalidade e da moralidade, que você vai ter que realizar licitação. Mas eu te pergunto, a Constituição, ela disse como seria feito este procedimento de licitação? Não. Aí o que houve? Abaixo da Constituição foi feita uma lei. Vou dar o exemplo aqui com a Lei 8 Capeta, que é a Lei 8666 de 93, que é a Lei Geral de Licitação e de Contratos. Então, você provavelmente já leu essa lei, ou então já fez alguma prova que caiu essa lei, você não estudou, mas caiu. Então, aqui eu tenho a Lei 8666 de 93. O que ela vai fazer? Ela vai tratar do procedimento de licitação. Então, ela vai fazer aqui as regras em relação ao procedimento de licitação. Estou vendo de uma maneira bem prática que vamos ter aula específica sobre licitação. Procedimento de licitação. Então, a Constituição mandou licitar. Aí foi feita depois, então, a Lei 8666 para dizer como é que vai ser feita a licitação. Já perceba comigo que a função da lei foi colocar em prática um comando da Constituição. A Constituição mandou licitar, veio a lei e disse como é feito o procedimento de licitação. Aí, nesta lei, deixa eu dar um exemplo para vocês. Lá no artigo 15, não precisa estudar isso agora, tá? É só para dar um exemplo. Esse artigo 15 diz que sempre que possível, as compras realizadas pelo poder público vão ser feitas pelo sistema de registro de preços.
Não precisa estudar sistema de registro de preço agora, licitação agora, só quero te mostrar o seguinte. A Lei 8666, ela foi feita para dizer como seria feito o procedimento de licitação. Beleza. Aí, no artigo 15 da lei, disse que sempre que possível as compras realizadas pelo poder público deveriam ser feitas pelo sistema de registro de preços. Só que tem uma coisa, a lei não disse como é esse sistema de registro de preço. Ela disse, deve existir um sistema de registro de preço, mas ela não disse como vai ser feito. Aí, depois disso, então, o que foi feito? Foi feito um decreto. E qual foi a função desse decreto? Dizer como vai ser feito o procedimento relacionado ao sistema de registro de preços. Perceba o seguinte, qual foi a função desse decreto? Foi explicar como é que vai ser feito esse procedimento que foi ordenado pela Lei 8666. Então, para que serviu esse decreto? Para colocar em prática os comandos da lei. Porque a lei quer um sistema de registro de preço. Então, veio o decreto e disse como ele deve ser feito. Sendo repetitiva, esse decreto civil para colocar em prática os termos da lei. Então, o que o decreto fez? Ele deu execução à lei. É por isso que ele é um decreto do tipo executivo, porque a função dele foi simplesmente complementar os termos da lei para fazer com que a lei venha a ser aplicada. Porque observa comigo, enquanto esse artigo 15 disser que as compras devem ser feitas por um sistema de registro de preço, mas ninguém disser como é feito esse sistema, esse artigo está morto, ele não me serve de nada. Agora, depois que o decreto foi feito, a lei pôde ser executada, ou seja, pôde ser posta em prática. Então, hoje, eu posso fazer um sistema de registro de preço graças a este decreto que possibilitou que a lei venha a ser executada. É por isso que dizemos aqui que esse regulamento executivo, ele serve para dar fiel execução à lei. Em outras palavras, para que se viu este decreto daqui? Para poder colocar em prática os termos da lei. Perceba claramente que esse decreto daqui, ele vai ser subordinado à lei. Ou seja, ele vai complementar os termos da lei. É isso que é o regulamento do tipo executivo. Então, toda vez que você visualizar um decreto que tem a função de complementar, de explicar, de colocar conceitos técnicos em algo que foi falado pela lei, esse decreto é um decreto executivo que vai servir para dar fiel execução à lei. Beleza? Matamos esse ponto. Agora, além do regulamento executivo, existe o tal do regulamento autônomo, que eu vou logo dizer uma coisa. Parte da doutrina critica a existência do regulamento autônomo. Para a prova ele existe. Tanto é que ele está aqui, ó, na Constituição. Então, ele está na Constituição, ele existe. Mas eu já vi questões de prova dizendo que o regulamento autônomo é aceito de maneira pacífica no Brasil. Não. Tem gente que critica a existência dele, mas ele existe e está aqui na Constituição. Vamos explicar a lógica. Está dizendo, o artigo 84 aqui da Constituição, agora no inciso 6, mudamos de inciso, que compete privativamente ao presidente da República dispor mediante um decreto sobre o quê? Aí veja que tem duas situações. Situação 1, organizar a administração federal, não podendo gerar aumento de despesa, nem realizar a criação ou extinção de órgão público. E aqui, eita, cliquei sem querer, sempre clico sem querer, fazer a extinção de um cargo público quando ele estiver vago. Vamos por partes. Olha a diferença dos dois desenhos. Observe que aqui, ó, por esse desenho do regulamento executivo, eu acho que fica muito claro uma coisa. Primeiro vem a lei, para só depois vir o decreto. O decreto executivo, ele vai pôr em prática a lei. Então, temos como base aqui a Constituição, depois vem a lei, depois vem um decreto.
Beleza. Só que aqui no regulamento autônomo vai acontecer o seguinte, ó. Observa, a pirâmide das normas, de uma maneira simples, ela não é feita assim, Constituição, lei e abaixo da lei, decreto. Essa é a lógica. A lógica é que primeiro vai ser feita a Constituição, aí depois da Constituição é feita uma lei, para só depois ser feito o decreto. Só que no regulamento autônomo, a própria Constituição diz o seguinte, que a organização da administração federal e a extinção de cargo público, quando estiver vago, vai ser feito por um decreto. Observe que a Constituição pulou a lei. Então, a Constituição deu um comando e esse comando não foi complementado pela lei, foi complementado direto por um decreto. Então, este decreto ele vem logo abaixo da Constituição. É o tal do decreto autônomo. Veja que ele não tem a função de substituir a lei, porque nem existiu lei. Ele tem a função de fazer o papel da lei. Então, veja, enquanto o decreto executivo ele complementa os termos da lei, o decreto autônomo não tem como ele complementar os termos da lei, porque nem existe lei. Ele vai fazer o papel que, na verdade, pela lógica, era para ser feito pela lei. Porque a lógica é que vem a Constituição e abaixo a lei. Só que nesse decreto autônomo, logo abaixo da Constituição, eu pulo a lei e é feito um decreto. Tanto que ele é chamado de decreto autônomo, ele faz o papel da lei. Deixa eu voltar para cá para você visualizar a diferença. Mais uma vez aqui a pirâmide das normas. Observe aqui. Aquele mesmo desenho. No ápice eu tenho a Constituição, abaixo da Constituição a lei, abaixo aqui eu tenho um decreto. Só que no caso aqui do decreto autônomo, não vai existir lei. Não existe simplesmente aqui a lei. Porque logo abaixo da Constituição vai vir diretamente o decreto. Eu pulo a lei por autorização da própria Constituição. Então, o decreto, ele complementa diretamente os termos da Constituição. É por isso que ele vai ser chamado de decreto autônomo. Mas qual dos dois é a regra? Qual vai ser a exceção? Vou logo dizer uma coisa. Como regra, o administrador ele só vai agir após a lei. Então, a regra é o regulamento executivo. É a regra generalíssima. Como regra, os decretos são executivos. Eles vêm abaixo da lei. Como forma de exceção, o decreto vai pôr em prática os termos diretos da própria Constituição. Tanto que esse regulamento autônomo ele só acontece em 2 casos. Quais são os 2 casos que ele acontece? Ele só acontece para organizar a administração federal. Vou só resumir aqui, porque é exatamente esta situação. Então, se eu quiser organizar a administração federal, não preciso de uma lei. Abaixo da Constituição, o presidente faz um decreto e reorganiza a administração federal. Agora, com esse decreto, ele não pode aumentar a despesa e nem pode fazer a criação ou extinção de órgãos públicos, mas organizar sem aumentar a despesa e sem criar ou extinguir órgãos, ele pode. E também, se esse presidente quiser gerar a extinção de um cargo público vago, essa extinção não precisa de lei, vai ser feita diretamente por um decreto. Veja que vem a Constituição e abaixo da Constituição o comando é feito por um decreto. Esse decreto é chamado de decreto autônomo, serve para organizar a administração federal e para gerar a extinção de um cargo público quando esse cargo ele estiver vago. São as 2 situações, só existem essas 2 situações. Eu creio que fica mais fácil de você perceber pelo desenho. Decreto executivo põe em prática a lei, vem abaixo da lei. Decreto autônomo nem tem lei, ele coloca em prática os termos da
Constituição. E só existe nessas duas situações. E observe que a Constituição, ela falou que esse decreto vai ser feito pelo presidente da República. Só que a jurisprudência já disse que essa possibilidade por simetria também foi estendida ao governador, também foi estendida aqui ao prefeito. Então, por exemplo, se o cargo que está vago é federal, o decreto de extinção vai ser do presidente. Se eu quero organizar a administração do estado X, o decreto que vai organizar a administração desse estado vai ser do governador. Se eu tenho um cargo público municipal vago, o decreto vai ser do prefeito. Então, apesar de aqui perceba que a Constituição fala só em presidente da República, por simetria, deve ser usada essa possibilidade também para os governadores e também aqui para os prefeitos, governadores e prefeitos dentro do seu âmbito de atuação. E ainda quero demonstrar o seguinte, eu quero que você leia o artigo 84, parágrafo único da Constituição. É esse mesmo artigo aqui, ó. Ainda estamos no artigo 84. O que esse artigo 84, parágrafo único, diz? Diz que se o presidente da República quiser, ele vai poder delegar para outras pessoas a feitura desse decreto autônomo. Ele pode delegar para quem? Para algum ministro de Estado, para o Procurador-Geral da República, ou para o advogado-geral da União. Então, o decreto autônomo ele vai ser de competência originária do presidente. Mas, se o presidente quiser, pode delegar a feitura desse decreto para algum ministro de Estado, para o PGR, que é o Procurador-Geral da República, ou para o AGU, que é o Advogado-Geral da União. Então, em resumo de tudo até agora. Se eu tenho Constituição, se eu tenho lei, e abaixo da lei vem um decreto com a função de explicar a lei, regra, decreto executivo para dar fiel execução à lei. Se eu tenho a Constituição e logo abaixo da Constituição vem um decreto, a Constituição autorizou que logo abaixo dela viesse o decreto para organizar a administração federal ou para extinguir um cargo público vago, esse decreto está pondo em prática diretamente os termos da Constituição. Não tem lei, não tem lei. O decreto vem logo abaixo da Constituição. É um decreto autônomo, de competência do presidente da República, que pode delegar para algum ministro de Estado, para o Procurador-Geral da República ou para o Advogado-Geral da União, e pela jurisprudência, para os estados e municípios, também pode existir decreto autônomo feito pelo governador, feito pelo prefeito. E eles podem delegar? Podem. Por exemplo, o governador pode delegar para algum secretário de Estado, aí você vai usando a simetria. Então, esse é o esquema base entre o regulamento executivo e autônomo. Eu só quero chamar atenção para uma coisa que é bem comum, principalmente em banca do SESP. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou mostrar com a pirâmide de novo. Vou colocar um aqui do lado da outra. Então, aqui, ó, só para a gente visualizar uma coisa. Constituição, lei, decreto, Constituição, lei, decreto. Regulamento executivo. E aqui vamos ver o regulamento autônomo. Perceba o seguinte, no regulamento executivo, abaixo da Constituição vem a lei. Então, a lei é ato normativo primário. Por que primário? Porque veio logo abaixo da Constituição. Então, o decreto que veio abaixo da lei vai ser um ato normativo secundário. Então, perceba que a administração, como regra, só pode produzir ato normativo secundário. Por que secundário? Porque é um ato que vem abaixo da lei. Mas como a gente já viu aqui no regulamento autônomo, o que vai acontecer? Não vai ter lei, porque a Constituição já disse
que abaixo dela vai ser feito diretamente um decreto. Então, veja que nessa situação daqui, do regulamento autônomo, abaixo da Constituição vem um decreto. Então, o decreto é a primeira norma que veio abaixo da Constituição. Então, neste caso específico daqui, só para aquelas duas situações que nós já vimos, nós vamos ter um ato normativo primário. Lembra sempre que o regulamento executivo é a regra e o regulamento é tão, mas tão a exceção que só existem dois casos: organizar a administração federal e extinguir cargo público quando estiver vago. Tanto é que caiu na banca do CESP dizendo o seguinte, ó, apenas excepcionalmente poderá a administração produzir atos normativos de cunho primário. Certo ou errado? Certo, porque ato normativo primário só existe no decreto autônomo e ele é completamente exceção. Ou seja, como regra, a administração só pode produzir atos normativos de cunho secundário. Por quê? Porque são atos que vêm posteriormente à feitura de uma lei. De todos os poderes, eu tenho certeza que o poder mais técnico é esse daqui, poder regulamentar e poder normativo. Principalmente que você precisa de conhecimentos de constitucional para poder entender de uma maneira mais fácil esse tópico. Mas eu te garanto, se você entender o raciocínio lógico dessa tabela daqui, mostrando que um completa a lei, mostrando que o outro vai completar diretamente os termos da Constituição, para questões de direito administrativo, é isso que ele pergunta. Logicamente, na prova de constitucional, pode ser que ele pergunte de aspectos mais técnicos, mas para administrativo, ele quer saber a função do poder. E a função do poder é pôr em prática a lei, como regra, e em situações excepcionais, complementar o texto da própria Constituição. Com isso, nós encerramos a teoria de poderes, mas não encerramos a aula ainda, porque a teoria de poderes foi encerrada. Lembrando que aqui tem súmulas como forma de material complementar para você. Você faz a leitura das súmulas e agora nós vamos resolver algumas questões sobre o tema. Vamos para a primeira questão, uma questão CESP. Diz o seguinte, ó. Os poderes administrativos são facultados ao administrador, que pode ou não fazer-lhes o uso conforme critérios subjetivos e as peculiaridades de cada caso concreto. O que você acha? Essa questão está certa ou está errada? Olha só, isso aqui é questão da aula passada. Os poderes administrativos está dizendo que o administrador pode ou não usar desses poderes. Só que você lembra que na aula passada dissemos que o poder é dado ao administrador para que ele cumpra com o seu dever. Então, o administrador escolhe se usa o poder ou tem que usar? Tem que usar. Então, o correto é o poder deve ser usado pelo administrador. Não depende de critérios subjetivos, ou seja, de escolha do administrador. Ele tem que usar do poder de todo jeito para poder cumprir com o seu dever. É por isso que essa questão do TRE-PE, que meu computador sempre erra e bota T, é TRE-PE, CESP se encontra errada. Vamos para a próxima questão. Diz assim, a prerrogativa da administração de impor sanção a seus servidores, independentemente de decisão judicial, decorre imediatamente do poder disciplinar, imediatamente do poder hierárquico. Lembra daquele esquema que nós fizemos de imediato, imediato? Fizemos aqui, ó. Deixa eu até mostrar para vocês. Está aqui, ó. Imediato, imediato. Lê a questão. Está dizendo que a imposição de sanção aos servidores decorre imediatamente do poder disciplinar. Olha o que nós colocamos aqui, imediatamente do poder disciplinar, imediatamente, ou seja, de maneira mais afastada do poder hierárquico, imediatamente do poder hierárquico. Na verdade, já tínhamos resolvido esse tópico, então já sabemos que essa questão número 2, que eu adoro essa questão, ela é considerada correta. Realmente, quando falou em punição, a punição decorre de maneira mais próxima, de maneira mais imediata do poder disciplinar e de maneira mais afastada, de maneira mais remota do poder
hierárquico. Questão de número 2, questão que se encontra correta. Vamos para a questão número 3, questão grande, diz assim: o chefe do departamento pessoal de uma determinada autarquia federal, para o bom funcionamento dos serviços afetos à sua unidade, editou ato normativo interno estabelecendo horários de saída para almoço, respeitando, para tanto, as especificidades das jornadas de trabalho de cada subordinado. Justificou o ato na necessidade de a unidade contar sempre com pelo menos um servidor. A edição do ato encontra fundamento no poder. Olha o que a questão está querendo dizer. Ó. Editou um ato normativo. Ela quer que você marque poder normativo. Estão percebendo, né? Ela está querendo te induzir. Mas é um ato normativo interno. Simplesmente dizendo horário de saída para o almoço. Ou seja, é um ato com a função de organizar a estrutura administrativa. E o que já dissemos? Que quando tem uma norma e essa norma produz efeitos internos e efeitos internos com a função de organizar a estrutura administrativa, como, por exemplo, horário de entrada e saída do almoço, esse ato é fruto de que poder? É fruto do poder, como vimos no início da aula, hierárquico. Então, já temos a nossa resposta. A resposta é poder hierárquico. Não é poder de polícia, morreu a letra A. Não é poder disciplinar, morreu a letra C. Não é poder disciplinar, porque não tem nada a ver com punição, morreu a letra E. Vamos ver se a resposta é B ou D. Diz o seguinte na B. Poder hierárquico, que é próprio da função administrativa e por meio do qual a administração pública mantém a disciplina e impõe o cumprimento dos deveres funcionais. E aí, pessoal, certo ou errado? Está dizendo que é poder hierárquico, que é próprio da função administrativa, nele a administração mantém a disciplina e impõe o cumprimento de alguns deveres aos servidores. Certo ou errado? Certinho. Nossa resposta correta já é a letra B. Vê a letra D. Poder hierárquico, que, no entanto, deixou de ser próprio da função administrativa, em razão do princípio da eficiência que exclui a ingerência dos superiores. Essa questão nem lê, ela está dizendo que o superior não pode interferir na vida dos subordinados, que o poder hierárquico não existe mais, está tudo falso. Por isso, questão número 3, gabarito, letra B. Questão de número 4. Diz, agentes municipais de combate às endemias realizam, dentro da legalidade, vistorias em imóveis urbanos, com o escopo, ou seja, com a finalidade, de eliminar focos dos mosquitos que transmitem doenças como dengue, zika e chikungunya. Em matéria de poderes administrativos, a prerrogativa de direito público, que flexibiliza o uso e o gozo da propriedade privada em favor do interesse da coletividade, permitindo a diligência em tela, é chamado de que poder? Ele deu todas as dicas, né? Aqui eu tenho agentes que estão entrando na casa das pessoas para ver se tem foco de dengue, de zika e por aí em diante. E qual é a função? Eu vou limitar o uso e gozo da propriedade em benefício da coletividade. Qual é o poder que limita o indivíduo em benefício do coletivo? Poder de polícia, gabarito, letra D. E eu creio que agora é a última, questão de número 5, diz: Carmelo e Leôncio são servidores públicos, sendo o primeiro o chefe do segundo. Leôncio e Carmelo participaram de um torneio interno de futebol e Leôncio foi eleito o melhor jogador do campeonato. Carmelo, inconformado com o resultado do prêmio futebolístico, removeu Leôncio para a localidade distante, a fim de que este não mais pudesse participar do campeonato. Vê que questão do menino amarelo. Carmelo, resumindo, o chefe, que é Carmelo, removeu o subordinado para que ele não mais pudesse participar do campeonato de futebol. A questão do menino buchudo, como diz aqui na minha terra. Então, o chefe, ele tem competência para remover seu subordinado, sim ou não? Competência. Ele não pode remover o subordinado ou pode? Pode. Mas ele removeu em busca da satisfação do interesse público? Não. Então, o ato que o chefe praticou pensou na finalidade pública, sim ou não? Não. Então, apesar de competente, ele desviou da finalidade. Então, Carmelo agiu com uso de poder
na espécie chamada de desvio de poder, questão da aula passada, que pode ser chamado também de desvio de finalidade. Então, se você for lendo as alternativas, veja, o que você acha? Qual é a resposta? Sem dúvida nenhuma, nossa resposta correta aqui é a letra E. Ele incorreu em desvio de poder e, com isso, nós encerramos aqui a parte relacionada a poderes administrativos. Próxima aula, começamos a organização administrativa. Não acabamos ainda, mas vamos começar a organização administrativa, vem desconcentração, descentralização, autarquia, fundação, dentre outros. Então, vou encerrando por aqui, que eu já estourei o horário. Desejo uma boa semana e final de semana a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!